Demorou 84 anos? Demorou. Mas voltamos aqui com Cyber Resenha. Finalmente. Pra você que não conhece, Cyber Resenha é basicamente um quadro aqui do canal que a gente faz resenhas sobre livros aqui nesse universo cibernético. E pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Afrohane, sua ciborgue favorita, sou cantora, comunicadora e creator. E aqui nesse canal a gente fala sobre arte, cultura, tecnologia, underground, hip hop e muito mais. Então fica aqui babado. E, gente, a bomba dessa vez, que, sério, mudou a minha perspectiva. Tudo bem que eu falo que vários livros aqui que vieram, né, mudaram a perspectiva, mas é descansar é resistir. Esse livro aqui, velho, ele é muito foda. Ele é um best-seller do New York Times. Isso aqui não tava no roteiro, isso aqui eu acabei de ler. Mas faz todo sentido ser um best-seller do New York Times. Enfim, e ele é da Tricia Hersey. E assim, se você acha que você sabe alguma coisa sobre descanso, apague tudo que você acha que você sabe, porque a gente acha errado. E é basicamente que esse manifesto traz um pouco aqui pra gente. A Tricia Hersey, gente, ela é artista, poeta e líder comunitária. E ela é uma mulher negra, afrofuturista e que fundou o Ministério do Cochilo. Literalmente, esse é o nome em tradução livre, tá? Ministério do Cochilo. Onde basicamente eles estudam o descanso como forma de resistência. E eles promovem várias atividades, manifestos artísticos, cochilos coletivos, enfim, é um babado forte. Esse livro, ele chegou pra mim de uma maneira muito aleatória, assim, sabe? Ele chegou no dia do meu aniversário, uma amiga minha me deu de presente, ela tinha perguntado pra mim, o que você gosta de receber, velho? E assim, eu gosto de receber livro. Eu sei que tem gente que odeia receber livro, mas eu amo receber livro. Pra mim, livro é tipo, a coisa mais legal de se dar, sabe, pra alguém. E ela me deu esse livro e falou que passou um tempão na livraria procurando e achou esse livro. Então, tipo, ela não comprou online, sabe? Ela comprou ele de forma física. E assim que eu li a contracapa, enfim, a capa final dele, que eu não, né? Enfim, assim que eu li aqui atrás dele, que ele tava fechadinho, eu fiquei, caraca, a diva é do afrofuturismo. Ela fala sobre descanso e minha amiga falou que me deu porque a gente tava se encontrando todos os dias, né? Depois das minhas aulas na faculdade, a gente ia se encontrar e ficava eu, ela e mais uma outra amiga minha, nós três somos negras, e a gente ficava conversando sobre mercado de trabalho, sobre dicas, como a gente resolver alguns problemas do trabalho e também nossas perspectivas, né? E eu falava que eu tava muito cansada, que muitas vezes eu trabalhava com coisas que eu não tava tão pilhada assim, mas que, enfim, como era importante a gente descansar, falava bastante sobre o futurismo e sobre a gente tentar enxergar novos futuros, e cai esta benção aqui no meu colo. E, gente, vamos lá. Eu fiquei muito curiosa quando eu vi esse livro, sabe? Eu fiquei pensando muito em, tipo, o que ele ia falar, sabe? Eu pensei, como tinha afrofuturismo, eu pensei que eu ia abrir e já ia estar afrofuturismo! Mas não foi bem assim, tá? Esse livro, ele é em 4 partes, e aí ela divide em 4 categorias. Em 4 momentos, né? Um descanse, um sonhe, um resiste e imagine. O livro, ele tem mais ou menos 190 páginas, e ele é bem tranquilo de ler, ele tem uma linguagem tranquila, e tem referências pra caramba, assim, pra quem quer se aprofundar mais no assunto, ela sempre vai trazendo nomes de outros livros, outros autores, e o livro é uma grande mistura, assim, o livro tanto fala sobre a história dela, né, sobre a vivência que ela tem, e também sobre a questão meio empreendedora, né, dela, de como funciona um pouco o Ministério do Cochilo, mas isso ela pontua em alguns momentos bem específicos para você que fica curioso como funciona. E ela também traz bastante uma narrativa negra, sabe? Uma narrativa com essa perspectiva de raça, o que eu achei muito maneiro, sabe? Porque geralmente quando a gente encontra pessoas falando sobre descanso, é de uma maneira muito rasa ou muito branca de chilelê, sabe? De umas realidades que você fica assim... Claro, sendo herdeiro, até eu consigo viajar pra Chapada uma vez no final de semana pra descansar, meu amor. Até eu. Com o dinheiro que você tem, porra, aí fica fácil, né? A pessoa faz ali a malhação estilelê dela, toma o café da manhã dela, pergunta quem é que faz o café da manhã dela bonitinho. Não foi ela, não. Ou se foi ela que fez, pode ter certeza que não foi ela que fez a compra. Então, assim, fica difícil pra gente, né? Acreditar no descanso, acreditar numa qualidade de vida, quando toda vez que essa qualidade de vida ela é trazida pra gente, é por gente que tem dinheiro, é por gente que tem outro tipo de acesso, né? Tipo, gente, eu, por exemplo, eu sou péssima em academia, sabe? Tipo assim, eu não gosto de academia. Eu sei que muita gente também não gosta. Mas, geralmente, eu procuro essas academias alternativas. E, recentemente, eu mudei de lugar e estou longe da academia que eu costumava frequentar. Que era uma academia super legal que misturava coisa de circo
com com coisas fitness, sabe? Aí eu vim pra cá, e aí eu fui procurar, né? Só que essa região agora que eu moro, ela é perto de uma região muito cara e muito nobre. E aí eu fui ver o preço dessa academia. Gente, R$ 1.000. R$ 1.000 a mensalidade da academia, 3 vezes por semana. Como que mantém uma qualidade de vida assim, né? Como que mantém? Mantém se tem dinheiro. Então, assim, eu já estava um pouco desacreditada, sabe? Sobre entender esse negócio de ter uma qualidade de vida, uma vida descansada, uma vida com sono regulado, que sempre vinha dessas mesmas narrativas. Mas Tricia Hersey, que um dia eu espero saber pronunciar o nome dela, veio com o Descansar é Resistir, que é um livro que traz nessa perspectiva de que é factível sim, e de uma pessoa que não veio desses lugares de privilégio. Então até a utopia que ela traz pra gente, né, até esse processo de novo futuro, é um novo futuro de fato possível, porque vem de nós para nós. Então isso eu achei muito legal. Para começar, a primeira parte que ela diz é: você não sabe nada de descanso. Você acha que você sabe sobre descanso, mas você não sabe. Porque tudo que você sabe sobre descanso é o que o capitalismo te ensinou. Esse livro vai ter uma vibe bem assim: capitalismo, branquitude. Mas assim, ela também não vê os brancos como, tipo assim, tão hate, sabe? Eu já vi livros que veem os brancos mais como hate. Mas ela fala, inclusive, que os branquinhos podem vir conosco, cochilar e tal. Mas ela diz que boa parte disso é construído em si pela branquitude colonialista, né? E isso a gente já sabe. Mas, enfim, ela traz que tudo que a gente sabe sobre descanso é tudo que a gente sabe sobre descanso é basicamente tudo que o capitalismo e o colonialismo ensinou pra gente. Então é um descanso falso. É um descanso que geralmente é dormir para produzir mais. Ou dormir ou um descansar de uma forma muito rasa, sabe? Como se, tipo assim, descansar fosse viajar 10 dias de férias. Ou tirar um dia pra ir pro clube. Ela fala, não. Descanso é uma coisa que tem que ter em todos os nossos dias, em todas as nossas horas, em todos os momentos que seja possível descansar, a gente tem que estar descansando, entendeu? Então, quando você está dentro do ônibus, descanse quando você estiver no ônibus. Quando você estiver dentro do carro, descanse quando você estiver dentro do carro. Quando você estiver entre uma aula e outra, aproveite e descanse. Ela literalmente traz essa perspectiva que é possível a gente descansar a todo momento, que nos é possível descansar quando nós estivermos trabalhando, é pra gente descansar. E eu gostei muito sobre esse processo que ela trouxe, sobre se permitir descansar nesses intervalinhos, sabe? No dia a dia, não necessariamente esperar uma férias, esperar um momento certo pra gente descansar, porque nisso a gente vai se esgotando. E ao longo que eu fui lendo o livro dela, ela não é um passo a passo, sabe? Se você tá esperando um passo a passo de como descansar, não vai ser isso. É uma mudança de perspectiva de vida mesmo, assim. Claro, né? Manifesto geralmente tem esse intuito. Mas foi legal que enquanto eu fui lendo, eu fui percebendo que em vários momentos que eu poderia estar descansando, geralmente eu tava com minha cara onde? Adivinha, garota ciborgue? No celular. Isso não ajuda a gente. Isso prejudica a gente, sabe? Porque é o nosso cérebro trabalhando o tempo todo, resolvendo demanda o tempo todo. E não é como se as demandas fossem sumir ou sair correndo, ou o mundo vai explodir porque você não resolveu aquela demanda naquele momento. Então, assim, eu comecei, por exemplo, quando eu tava no carro e não tava dirigindo, a olhar mais para paisagem, quando eu tava na faculdade e era uma aula e outra, eu tinha chegado cedo, ao invés de ficar no celular caçando problema ou resolvendo problema para resolver, eu fui lá e tirei um cochilo. Então, assim, tudo isso foi me acalmando, sabe? Porque geralmente eu passava ao longo do dia estressado. Mas só já sabe como aqueles 15 minutos de cochilinho, ele é reparador e ele muda, assim, o seu momento de estresse. Então, assim, ao longo do livro, foi mudando vários hábitos meus, inclusive ao longo do primeiro capítulo mesmo, sabe? Eu gosto porque ela já vai dando coisas práticas desde o primeiro capítulo, por mais que o livro não seja, tipo, um beabá de como descansar, sabe? Tipo, primeiro faça isso. Não, mas ela vai, de fato, deixando aquilo palpável pra vocês. E até a minha relação com o sono, sabe? Ela traz esse processo, tipo, de como descansar e deitar a cabeça pra dormir, não deveria ser um tipo, preciso descansar e dormir, porque amanhã eu vou ter que trabalhar mais e eu preciso estar descansado. E sim um tipo, vamos descansar? Vamos relaxar?
Vamos deitar aqui, vamos meditar sobre o dia, vamos meditar sobre o que aconteceu, sabe? Tipo, e falar Lady B pro nosso corpo, tipo, cara, a gente fez muita coisa hoje. Ou tipo, se você não tiver feito, tipo, nossa, passamos por mais um dia, demos energia por mais um dia. Porque às vezes eu encontrava minha ansiedade até no momento de descansar. E eu imagino que não seja muito diferente para vocês, principalmente a gente que é uma geração hiperconectada, que às vezes vai dormir com o celular pocando de demanda, ou enviando um monte de demanda para outras pessoas, esperando a resposta para amanhã e começar um novo dia de amanhã com trá. Então é complexo. E aí, disso que ela vai ensinando a gente, ela vai trazendo, logo no primeiro capítulo, como isso é nocivo para nossa saúde. Como isso tá tirando a vida dos nossos corpos, sobretudo corpos negros. E ela não suaviza, não. Ela fala que literalmente nos tira a vida, e não de forma indireta, de forma bem direta. Ela traz o relato do pai dela, que morreu com 50 anos, se eu não me engano, e que foi literalmente pelo cansaço. Que o pai dela, ele trabalhava no emprego dele normal, ele ainda era pastor, e ele acordava tipo 4 da manhã para ele conseguir ter um momento dele, sabe? E aí ela fala que ela também foi aprendendo a descansar com os ancestrais dela. Com a avó dela, que às vezes sentava na cadeira e tava só com os olhos fechados, meditando, descansando, falando que tava descansando. Com o pai dela, que acordava 4 da manhã para ter um momento só para ele, porque ele via como isso era um momento importante. E como ela não queria repetir esses ciclos para a vida dela, sabe? Como que a gente deveria valorizar tudo que os nossos ancestrais ensinaram pra gente descansar, porque nossos ancestrais viveram e sobreviveram aprendendo a descansar, mesmo em meio ao caos. E hoje a gente vive uma realidade muito diferente dos nossos ancestrais, e quando a gente tem a opção de descansar para resistir, a gente está honrando eles, entendeu? A gente não está honrando o sistema capitalista que literalmente coloca em cuca na nossa cabeça que a gente precisa se sentir culpado quando a gente descansa, a gente precisa se sentir culpado quando tira um cochilo. Porque é isso, né? Às vezes a gente até se permite dar um cochilinho. Mas aí a gente acorda se culpando porque dormiu demais. Então, assim, se for dormir, meu amor, durma feliz, acorde feliz, é um pouco que ela traz. E outra coisa, gente, legal que é pensar aqui nesse primeiro capítulo é porque também descanso não é só sobre dormir, não é só sobre cochilos, ela também traz outras perspectivas de descanso, que às vezes é sobre fechar o olho, respirar e ficar ouvindo os barulhos que estão e só ficar em paz, que às vezes é só fazer um trabalho manual. Ela dá outros exemplos do que é descanso também. Mas ela diz que é uma coisa que a gente precisa se abrir para descobrir, que no final a gente não sabe realmente o que é, porque não nos permitiram. Só nos permitiram pensar em descanso como vou descansar para produzir mais amanhã. Na segunda parte, ela traz sobre esse processo de entender mais sobre os sonhos, né? Então, o que eu acho interessante é ficar atento, né? De alguma forma, não atento, de tipo, mas ficar presente com o que a nossa cabeça traz e pensa no nosso momento de descanso. Ela diz como isso pode ser um portal criativo, como isso pode ser um portal de lucidez, como isso pode ser um portal de comunicação com os nossos ancestrais. Isso eu achei muito interessante, sabe? Porque de verdade os nossos sonhos sempre estão falando com a gente. Tinha uma época que eu tava exausta, muito cansada, e eu tava dormindo muito, e toda vez eu sempre sonhava com pesadelos, e os pesadelos iam ficando cada vez piores para que eu realmente conseguisse acordar. Mas isso queria dizer que eu estava dormindo com ansiedade, né? Por isso que eu não tinha um sono que prestava. Porque eu estava tão ansiosa que quando eu dormia eu não estava descansando direito. E os nossos sonhos, eles de fato vão se comunicando com a gente. Então, nessa segunda parte, ela dá uma aprofundada sobre a questão dos sonhos, tanto lúcidos quanto não lúcidos, quanto esses que aparecem no meio dos cochilozinhos, quanto esses que aparecem quando a gente dorme e berna pra caramba. E ela também mostra como os cochilos, principalmente os cochilos espontâneos, eles têm o seu valor, sabe? Quando você fala assim, vou devanear aqui nos meus pensamentos, e de repente chegou aquele soninho. Ai, que delícia, como eles têm o seu valor. Como você descansou tão espontaneamente já, que veio aquele cochilo gostoso, espontâneo. E
traz esse processo de entender o descanso como uma meditação também. Isso é muito legal. O jeito que ela traz o processo como o descansar é uma meditação, mas ela não traz isso de uma forma mística ou tão longe da nossa realidade. Muitas vezes, quando eu ouço falar de meditação, é numa vibe muito eurocêntrica, numa vibe muito branca tilelê, e eu amei ver a meditação nessa perspectiva da negritude afrocentrada. Na terceira parte, ela vai estar falando sobre a resistência, né? Sobre o porquê que descansar é uma resistência, né? Sobre por que ao momento que a gente descansa, a gente rejeita a esse sistema capitalista que nos faz viver e sobreviver segundo a produtividade. Isso é muito doido, né, gente? Eu fiquei pensando, cara, isso parece ser muito tópico, mas ao mesmo tempo, se todo mundo faz uma manifestação, um exemplo, que a gente vai lá pro meio do Congresso, e ao invés da gente estar, tipo assim, super, né, com cartazes e tal, todo mundo estiver dormindo. Imagina que maravilha. Cara, é uma manifestação que tá todo mundo, por exemplo, manifestando não trabalhar, e tá todo mundo dormindo. Meio doida essa ideia? Meio doida, mas foi o que esse livro me fez pensar. E não só isso, mas quando eu trago essa ideia, que você pode estar falando, meu Deus, a Afro-Honey é doida? Pensa comigo, como descansar, como ato de descansar, como ato de não estar produzindo para alguém, como ato de estar se permitindo respirar e apenas viver, é uma afronta tão grande que é confundida com preguiça, sabe? Que é trazida como algo ruim. O descanso hoje ele é muito demonizado, sabe? Ele é muito demonizado entre a gente, ele é como se fosse uma coisa errada, ele é como se fosse de alguém que não luta, que não... Sendo que será que é mesmo? Será que é? Ou será que é você respeitando o seu corpo, né? Respeitando o tanto que o seu corpo vive, descansando e valorizando tudo que você já trabalhou, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa que é muito correria. Você aí do outro lado da telinha, uma pessoa que é muito correria. Eu sou uma pessoa muito correria. Nós somos uma pessoa muito correria que todos aqui merecem cochilo. Ninguém aqui não merece um cochilo. E a partir do momento que tiramos um cochilo ou escolhemos descansar, estamos resistindo a esse processo de produtividade. Tudo tem que ser algo que vira produtivo, que no final vira lucro, né? Porque o capitalismo quer nos fazer confundir que os nossos corpos são máquinas e eles só são úteis a partir do momento que ele está produzindo. Sendo que aqui nesse livro, ela traz outra perspectiva, que a nossa vivência, ela é valorosa, ela fala isso muito, né? Nossa vivência é valorosa, nossa vivência, nosso corpo é um templo divino, que merece descanso, merece viver. Quando ela fala descanso, não é só descanso de cochilo, eu repito aqui. É descanso, velho. É você passar um tempo com seus familiares. É você tá vivendo só pela beleza de viver. É você poder parar 10 minutos, se você quiser 40 minutos, tanto faz, e ficar olhando para as árvores, sem ter um valor produtivo por trás, sabe? E é isso. Eu penso que aqui ela traz a ideia de descanso. Qualquer coisa contrária a de fato estar sendo produtivo. De alguma maneira que não é pra gente sentir culpa por isso, sabe? Isso é só a gente contemplando a nossa realidade de vida, que é sobreviver. Estamos na Terra para viver, não necessariamente para produzir ou para trabalhar. Nós não somos uma coisa à parte da natureza. Nós somos a natureza. Do mesmo jeito que a árvore cresce e ela fica aqui, ó, só existindo. Ai, deu fruto pra fulano comer. Tá, ela deu fruto, mas isso é natural dela aqui, ó. Aconteceu, foi o fluxo da vida que fez acontecer. Não foi ela, pelo amor de Deus, eu preciso produzir, eu preciso sair maçãs o tempo todo daqui. Não, quem faz isso é o ser humano, né? Entope a árvore de agrotóxico e aí agora a árvore fica produzindo maçã igual uma doida, fica doente e morre. Bum! Eu não quero ser uma árvore de maçã que tá cheia de agrotóxico para ficar produzindo milhões de maçãs que no final nem eu vou comer. Entendeu? Vai ser só para vender para os outros direito. Ai, macieira maravilhosa, dá várias maçãs, todo mundo vai estar lá batendo palma. Não, mas eu vou estar toda doente, cacareca, para dar um monte de maçã. Eu prefiro ser uma árvore que cresceu ali. Ai, deu só 2, 3 maçãs, tá tudo bem. Pelo menos eu criei essas 2, 3 maçãs feliz, saudável, tomando meu sol de cada dia, entendeu? Isso ela nem diz no livro, tá? Isso daqui é uma reflexão que eu tô aqui compartilhando com vocês. Bom, e aí chegando ao final, na quarta e última parte, ela traz os exemplos, né? Aí, só na última parte que ela vem falando mais precisamente sobre o afrofuturismo,
né, na conclusão toda que ela traz. Ela diz que ela foi dar aula para umas crianças sobre poesia e tal, e aí ela fez um currículo falando assim, pô, o que eu vou ensinar para as crianças? Ela montou um currículo que as crianças iam ler algumas poesias de alguns escritores negros e que depois as crianças iam fazer poesias que falassem do nascimento dela até os dias de hoje, né? Até os dias que ela sobrevive hoje. E aí ela montou um currículo que as crianças iam falar desde o nascimento delas até como elas estão hoje. Que essa era a ideia dos poemas, né? Que contasse essa trajetória dela. Só que ela falou que os poemas que começaram a vir eram sempre poemas muito violentos e muito tristes, né? Que eram da realidade dessas crianças, então falava bastante sobre pobreza, falava bastante sobre a escassez, falava bastante sobre a realidade daquelas crianças que eram em sua maioria negras. E depois, no meio do processo, ela falou que ela ia mudar o currículo, que ela não aguentava mais, que ela ia mudar o currículo para outra perspectiva. Então ela trouxe vários quadrinhos e conteúdos e filmes afrofuturista, dentre eles, por exemplo, Pantera Negra, para mostrar para as crianças. Ela mostrou tudo isso e depois falou para as crianças criarem um poema onde elas criassem um mundo delas no futuro. E ela traz toda essa perspectiva, né, que o afrofuturismo faz essa ideia, né, de criar um mundo negro. E as crianças começaram a trazer poemas onde como seria o mundo delas perfeito, sabe? Como seria o futuro delas perfeito, como seria uma cidade perfeita. E é muito lindo, assim, essa parte do livro, porque ela mostra que as crianças falavam que iam ser cidades que, por exemplo, iam ter campos de comida o tempo todo, onde as pessoas poderiam comer, que as pessoas iam poder dormir sem serem chamadas de preguiçosas. E ela diz que isso é muito importante. Ela fez uma pergunta que, pra mim, é o que amarra tudo, sabe? Por que é tão importante a gente ter esperança no futuro e a gente se permitir imaginar novos futuros? Que eu acho que é tudo que esse livro traz, né? Porque acho que se permitir descansar já é se permitir pensar em um novo futuro. Ela fala assim, por que elas acham que filmes e séries e enfim, conteúdo sobre o futuro não tem pessoas negras? E uma das crianças falou, olha, eu acho que as pessoas, elas que escrevem sobre o futuro sem pessoas negras porque elas imaginam que a gente já vai ter acabado, que a gente não vai estar mais aqui. Mas elas estão erradas, porque a gente vai. E elas começam a se permitir, a criar esse novo futuro, essa nova forma de viver, que não se baseia só no sofrimento, que não se baseia na escassez, que não se baseia em existir para produzir, e sim em existir por existir e ter essa felicidade também, né? Ter esse prazer no existir, na nossa vivência divina, que é o que, tipo, trazer aqui nos traz, né? Então, é muito lindo, assim, essa mensagem final do livro e me fez fechar o livro com muita esperança, porque ela diz assim, olha, esse livro não é um coach, sabe, de como você descansar, como você ter uma vida mais descansada. Eu não vou chegar aqui no último capítulo te dando um passo a passo de como descansar. Isso é um novo futuro. Não existe um caminho definido de como descansar. Isso é uma coisa que você vai descobrir com você. Você vai descobrir como ser justo com descanso com seu corpo. Você vai descobrir os limites que você precisa colocar nas suas relações, nos seus processos, na sua vida, para você conseguir conviver. E ela disse que quando ela teve esse estalo do descanso, ela não estava no melhor momento da vida dela. Na verdade, ela estava super endividada, o marido dela também, tinha acabado a faculdade dela, estava exausta, mas que abrir esse olhar para o descanso foi, de fato, a saída dela. E aí, enfim, as coisas fluíram, ela criou o Ministério do Cochilo, etc. Eu acho que esse livro aqui, ele deveria ser obrigatório, assim, para todas as pessoas lerem, sabe? Para todas as pessoas se respeitarem mais enquanto indivíduos, enquanto seres vivos, enquanto existência. Eu fui uma pessoa que eu já fiquei muito doente de tanto trabalhar. Já entrei em burnout várias vezes. Já fui parar em hospital por ter trabalhado demais. Várias vezes. De ficar internada. Então, entender o processo de descanso é respeitar a nossa vida. É respeitar a nossa existência que os nossos ancestrais tanto correram pra gente estar existindo aqui hoje. Porque se hoje a gente vive da maneira que a gente vive, é porque muita gente sacrificou
e deu a sua existência para nos libertar aqui hoje, para a gente estar livre, né? Eu tô lendo paralelo a esse, Defeito de Cor, e é muito louco como todo esse processo, muitas vezes, né, de revolução, de ter um mundo melhor, de buscar por liberdade, uma melhor qualidade de vida, é pensando muitas vezes nos filhos, né, nos nossos filhos. Poxa, eu quero que meu filho tenha uma vida melhor que eu, que os, né, tipo assim, não é uma coisa tão romantizada muitas vezes que a gente pensa, né, que é tipo, eu vou lutar pelo futuro porque eu quero que todos igual a mim estejam libertos. Não necessariamente. Às vezes era pelo filho, né? Pelo filho, pelo que veio depois, por esse amor incondicional, né? Da nossa família, das pessoas que a gente tem laço, que a gente quer ver bem. Claro, né? Isso também se reverbera com os nossos amigos, com a nossa vivência, mas acho que desencanta, né, quando a gente pensa, tipo assim, não tem como a gente salvar o mundo, né, não tem como eu salvar o mundo, não tem como você salvar o mundo sozinho, né, essa ideia de salvar o mundo, muitas vezes ela parece tão utópica que vai desanimando a gente, mas salvar e valorizar a vida que a gente tem é valorizar tudo que os nossos ancestrais lutaram para que a gente tivesse uma vida melhor, do que a sua família lutou para que você pudesse viver da maneira que você vive hoje, sabe? E aceitar e abraçar o descanso como um desses caminhos é muito justo, sabe? É muito libertador, é muito uma nova forma da gente enxergar a vida e viver a vida. E eu acho que esse livro, eu falo, né, isso, dele ser obrigatório para todo mundo, porque eu acho que todo mundo merece viver uma vida feliz, descansada, não doente, não focada em produzir para um local, para um processo que às vezes você nem acredita, sabe? Para um sistema que você nem acredita, que você nem bota fé, sabe? Abrir mão de princípios que no final são seus. Enfim, eu acho que o descanso é um longo caminho, né? E que se permitir descobrir ele é uma saída muito potente. E é isso que eu gostei mais desse livro, sabe? Não essa vibe coach de então agora você sabe como descansar, e sim como vamos descobrir juntos esse novo futuro de como descansar, né, de como viver. E o afrofuturismo, esses tempos, ele tem me dado muita esperança de criar e imaginar novos futuros como algo que a gente também mereça pensar e sonhar, sabe? Não algo exclusivo só para quem tem muita grana ou para quem, né, tipo os donos do mundo, tipo Elon Musk, de querer montar de como é que vai ser o futuro dele, usando a gente como peça, mas como a gente, falando, cara, o que eu vou fazer com a minha vida hoje? Né? Eu vou resistir à alienação, eu vou resistir ao que passa na nossa tela, eu vou resistir a muitas coisas. E tudo isso conta. Seja pouquinho ou muito. Isso conta para mais um momento de paz na sua vida, no seu dia. E é isso. Espero que vocês curtam, mas procura também numa livraria, compre em livraria melhor. E é isso. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E agora vem um convite muito especial. Se você é do Distrito Federal ou se você vai estar no DF, dia 9 de agosto, a gente vai ter um evento presencial muito bafudo, chamado Neurodança, que vai ser o lançamento do meu EP, que é um EP que fala sobre afrofuturismo, sobre cybercultura, sobre como é um corpo negro que nasceu hiperconectada, sobretudo, né, o corpo de uma mulher negra que nasceu hiperconectada. Enfim, vai ser um lançamento muito especial, então todos vocês estão convidados, tá? O link tá lá no meu Instagram do Simpla, retira seu ingresso, vai ser um momento que a gente vai ter para se encontrar, para trocar também um pouco sobre tudo que eu converso aqui. E é isso, gente. Beijinhos e até semana que vem. Toda segunda tá saindo o vídeo, viu? Então se inscreva, deixa o seu like, compartilha se você acha que alguém precisa ouvir isso. E é isso, comenta também. Beijos, tchau, tchau. Me siga em todas as redes sociais. Beijinhos.